Então, acho que pode começar, Edu. Agora começou a gravação. Tá, tu quer que eu fale alguma coisa, é isso? Ah, não, eu não vi que tinha começado a gravação. Pode falar se tu Não, quiser. não, acho que é Olá, tudo pessoal. contigo. Então, olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Thaís, né? Eu fui convidada, convocada e proponente desse curso pelo Edu. Eu acabo de terminar a minha dissertação de mestrado, digo assim, acabo mesmo, porque hoje eu acabei de pegar ela impressa e finalmente vou terminar. E no final da dissertação eu proponho uma colagem, né, uma brincadeira, que o Dudu desde o começo me disse, não, a gente precisa fazer um curso, a gente precisa que outras pessoas brinquem com essa tua proposta, né, porque, enfim, é interessante, os resultados importam. E aí ele, então, me convidou para dar esse curso, e aí a gente organizou assim e pensou ele numa forma pocket, para que todo mundo faça caber na agenda, né, nessa altura do ano já está todo mundo super cansado. Mas então eu agradeço demais vocês por estarem aqui, porque é um momento muito legal, assim, eu acho que eu vou aprender bastante com vocês, né? Vou contar um pouquinho dessas ideias, e aí vai ser super bom todo mundo pensando sobre isso, juntos, separados, sobrepostos. Acho que é mais ou menos isso, então queria agradecer muito vocês estarem aqui. E o Dudu, quer se apresentar, Dudu, que é o meu orientador, provocador. Não, eu não, eu na verdade propus, né, o curso, Thaís, e até pensei um pouco nesse momento, né, porque é uma atividade, eu diria, acadêmica, mas também é uma atividade de lazer, né, a fazer colagem. Acho que a Thaís vai falar um pouco sobre isso, né. E quando eu li o trabalho da Thaís, que eu acho que ela vai disponibilizar, me vieram muitas ideias, né, para executar essa colagem a partir do trabalho dela. E aí foi essa um pouco a ideia. Eu acho que ela vai contar um pouquinho, né? Mas eu tenho achado importante esse final, uma dissertação, isso tem acontecido no nosso grupo, que tem acontecido numa espécie de jogo, né? Ou de brincadeira. Então, de algo que é de jogo, no sentido que é jogado para o espectador, para o leitor, para que ele também faça parte do jogo, né? Desse trabalho final. Isso tem, em algumas pesquisas, isso tem acontecido. E na da Thaís, eu acho que foi um certo ápice, né, Thaís? Do momento, porque já vinha acontecendo a ideia do jogo, a ideia da intervenção, né? E aí a Thaís acabou propondo. Mas vou deixar para ti, Thaís. Então, acho que quem quiser abrir, não quiser usar o chat, quiser se apresentar aqui, abrir a câmera também vai ser super legal, né? A predisposição do acolhimento desse encontro é que a gente se encontre, assim. Então, quanto mais próximos a gente conseguir ficar, mais legal vai ser o resultado. A ideia é que ninguém saia igual desse curso, pensando as mesmas coisas que quando entrou, né? Posso me apresentar, então. Eu sou a Paula, sou orientanda do Dudu também, bem no inicinho do mestrado, então estou aqui para aprender muito e entender um pouquinho desse conceito, um pouco mais, né, desse conceito de colagem. Olá, meu nome é Isabela, eu também sou orientanda do Dudu, amiga da Thaís, da Paula, conheço aí a Alice, uma galera, e estou aqui disposta a acolher e ser acolhida, né? E é isso, ansiosa para escutar um pouco de vocês. Olá, eu sou a Alissa, sou colega de muitos daqui, na FAURB, da graduação ainda. Faço parte do grupo de pesquisa do professor Edu. Já trabalhei com a Paula, com a Thaís também. E aprendi bastante com a Thaís, com todos, na verdade,
mas com a Thaís em especial, com as dicas que ela me deu lá na cadeira de Teoria e História, quando me orientou a fazer as pranchas, as colagens, a posição de tudo por ali. E tenho certeza que hoje vou aprender mais um pouco e vou levar a Thaís comigo por mais um tempo. Todos tímidos, só os de casa, né? Na apresentação. Tá. Então, acho que eu vou começar. Quer se apresentar, Aline? Vi que tu ligou a câmera aí. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Aline, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo. Eu sou orientadora do Dudu também. Eu conheço a maioria do pessoal já. Eu já trabalhei com colagem. Eu e a Thaís, na verdade, né? Eu e a Thaís, a gente trabalhou juntas já. Eu queria dizer só que a Thaís é maravilhosa. Eu espero que vocês aprendam muito com ela, porque eu já aprendi muito com a Thaís. E, enfim, espero que vocês aproveitem bastante e que vocês gostem bastante do curso, porque ela tem bastante para ensinar. Obrigada, suas lindas. É um prazer sempre aprender com vocês. Acho que, eu não sei se mais alguém quer falar, senão acho que a gente vai começar até que vocês percam um pouquinho a timidez. Então, vou compartilhar aqui a tela. Então, vou falar um pouquinho sobre esse caminho. Aí, estão vendo todos? Tudo certo? Tá, então, preparei algumas imagens, algumas coisas mais anotadas, para que a gente possa não se perder tanto, assim. Então, a ideia é que hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre quem são esses seres lentos, né, que dão título a esse curso e ao meu trabalho, o que é essa vida urbana que me interessa, e o que são as colagens do acolhimento, né, porque esse nome também. Então, essa coisa meio chatinha, né? O curso ele busca promover e divulgar essas novas narrativas de espaço, né? Eu termino o mestrado jogando algumas coisas para vocês pensarem comigo, e esse, que nem eu falei, é um convite para a gente falar isso. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho do referencial teórico que eu uso, e aí essa parte vai ser um pouquinho mais acadêmica, espero que não chata, mas podem me interromper, fazer perguntas, comentários e dizer vai logo, eu não aguento mais a qualquer momento. A gente vai falar um pouquinho também sobre a colagem, né? Algo que vem lá do FUAM também. E qual a possibilidade desse exercício como método projetual de cidade? E não só, eu vi que tem um monte de gente da arquitetura, né? Mas não só da arquitetura, mas de cidade mesmo, né? Para a gente poder brincar com as crianças, brincar com quem é mais velho, brincar com quem não entende nada de arquitetura e urbanismo ou acha que não entende. E, enfim, promover a imaginação acerca de todas essas relações que são possíveis. E depois a gente entender quais são, o que é essa colagem do acolhimento e poder brincar criticamente com ela. E então refletir sobre alguns cenários que possibilitariam o acolhimento na cidade, né? O que a gente precisaria, quem a gente precisaria para fazer a cidade mais acolhedora. Então, hoje a gente vai falar um pouco desses conceitos, dos agentes e dos cenários. Eu vou passar o material para vocês, a gente vai começar a brincar de colagem, espero. E aí, quinta-feira, vai ser uma aula mais com vocês do que comigo. Então, eu espero que vocês apresentem as colagens que vocês fizerem. E a gente, enfim, converse sobre o que isso despertou, o que é possível, o que é legal, que eu ainda não tinha percebido, né? A ideia é que isso se torne muito mais amplo, exploda, assim. Então, voltando, né, isso tudo vem lá da minha dissertação, e eu digo da dissertação, talvez seria do mestrado, porque não é só do que está escrito, né, mas são coisas que vêm me atravessando e pesquisando, como as meninas mesmo falaram na própria sala de aula, às vezes, em outras ocasiões, durante esses 2 ou 3 anos. E a minha dissertação, ela está disponível para quem quiser ler. Eu juro que ela não é muito chata, tem umas partes que eu escrevo
em primeira pessoa e que é quase uma literatura, já me disseram. Então, da onde vem essa ideia de tempo e espaço, né? E dos seres lentos e seres rápidos? Todo mundo me pergunta, mas por que seres lentos? Então, essa ideia dos seres lentos e dos seres rápidos vem lá do Milton Santos. Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro, não sei se vocês já ouviram falar, agora ele está super importante. Aí ele já morreu, né? Mas ele... Agora que a gente está conseguindo entender o que ele falava sobre globalização nos anos 80, 90. E aí ele fala sobre os tempos das cidades, né? Os tempos da globalização. Então, teria os tempos rápidos, que são esses tempos de um capital mundial, de uma estética global, onde a gente acredita que tudo está certo, que são as pessoas que são bonitas, que são as coisas que funcionam, que é onde está a tecnologia de ponta, que é onde estão os bilionários, que é onde estão as pessoas que mandam no governo. E aí teria esse outro tempo, que seriam os tempos lentos, né? Que são os tempos do menor, daquilo que a globalização não faz tanta diferença assim, né? Se a gente for pensar, talvez, de quem mora fora da cidade, de quem ainda não depende, né? Quem cria o seu boi e não depende do preço da carne, esse tipo de coisa, né? E o Milton Santos, ele nos fala que, embora existam esses dois tempos, esses dois circuitos, eles nunca são absolutos. Então, pode ser que eu participe um pouco de um e pouco de outro. E aí eu vou ser um ser lento ou um ser rápido, dependendo da circunstância em que eu estou dado. Então, os seres lentos da cidade, que são os seres lentos que eu falo, acho que eu até coloquei no PowerPoint, voltando aqui um pouquinho. Então, o tempo ele seria essa ordem universal, capaz de relacionar todas as alterações. Então, os tempos rápidos relacionariam essas alterações de uma forma e os tempos lentos outras, né? E é importante a gente falar que essa ideia de universalização do tempo é uma ideia moderna, né? Só em 1883, com o relógio de pulso, quando começaram as indústrias, que a gente conseguiu admitir um tempo global. E hoje a gente vive totalmente num tempo global, né? Agora com a internet ainda mais. Eu não sei quem pode participar de um curso às 3 da manhã de, sei lá, de outro país e etc. E essa aceleração do tempo, que a gente não consegue participar de tudo, embora a gente talvez pudesse, né? E, enfim, muitas coisas. Mas, voltando aqui, então, os tempos lentos, eles são os tempos dessas estéticas locais, das leis praticadas, e os atores que me interessam nesses tempos na cidade são aqueles que não conseguem estar dentro das grandes magazines, né? Aqueles que acabam ficando na rua, que acabam vendendo as coisas, que acabam praticando o que o Deleuze e o Guattari, e mais ou menos Milton Santos também fala como espaço liso, né? Que é esse espaço que não se estria, esse espaço que não cria regras, né? Então, o espaço que desliza, que é efêmero, é esse espaço liso. Tem essas práticas de subversão local, porque não consegue se adequar, né? Quando a gente fala das gambiarras, né? Quanta gambiarra a gente precisa fazer, porque a gente não tem dinheiro, não consegue fazer essa coisa que seria o ideal, o que nos dizem que é ideal, né? Então, a lentidão, ela vem dessa prática inventiva também, daquilo que não consegue estar conforme manda uma lei maior, né, de um tempo rápido. A efemeridade e o nomadismo, que eu já falei. E aí tem essa ideia do desejo, né, que não é só o desejo de, eu queria comer um doce, mas é de uma necessidade, né, de... O tempo lento, ele precisa ter as coisas, porque o tempo rápido lhe nega todas as coisas o tempo todo, né? Diz, não, tu não é tão acelerado, tu não consegue fazer parte dessa estética global, tu não consegue cumprir todas essas leis, né? Quanta burocracia que tem nos tempos rápidos também. E, então, para minha pesquisa, né, para o que eu entendo, finalmente chegamos... quem são esses seres lentos, né? Então, são as crianças, os artistas, os artesãos, os andarilhos, os viajantes, os ambulantes, skatistas, moradores de rua, pichadores, lavadores, guardadores de carro, feirantes, idosos e loucos. São aqueles que encontram na prática de rua, de calçada, nesse sentido, porque eu pesquiso a vida urbana no centro, a forma e o motivo da sobrevivência. Então, essa lista é interminável, né? Poderiam ter muitos outros, a gente já conversou sobre muitos outros que não conseguem se adequar a essa estética maior,
mas esses são os que me interessam nessa pesquisa. E aí, quando a gente for fazer colagem, talvez vocês possam extrapolar essa lista e levar para a pesquisa de vocês, levar para o interesse de vocês, fazer o que vocês quiserem, né? Durante toda essa ideia da pesquisa, tem uma frase que nos acompanha, né, que vem lá do Francesco Carrelli, que é a ideia de perder tempo e ganhar espaço. Então, tem essa ideia de que essas pessoas e nós que estamos aqui pensando nisso com o tempo, né, vagarosamente, a gente está perdendo tempo, né, para uma estética acelerada. Eu poderia simplesmente tirar uma foto e pronto, não precisaria recortar ela, sei lá. Mas a gente está ganhando espaço, a gente está ganhando território de conhecimento, a gente está ganhando território de relação, a gente está ganhando atenção, a gente está, né? Quantas vezes a gente passa de carro para um lugar e não sabe dizer se a casa da esquina era azul ou amarela? Se a gente passa caminhando, a gente vai saber dizer, então a gente vai ganhando esse espaço. E aí disso vem também a experiência e o acontecimento, né? A experiência como essa ideia daquilo que nos tira de verdade da rota, que nos transforma, e o acontecimento também, né? Aquilo que nos faz pensar, e não simplesmente as coisas que acontecem de qualquer forma todo o tempo, né? Quantos acontecimentos tem ali no celular e nessas redes mais rápidas? Muito poucos, né? Embora a gente consuma conteúdo, no outro dia a gente não lembra o que a gente leu na noite anterior. Mas se a gente está lendo um livro que é mais devagar, a gente lembra o que a gente leu na noite anterior, né? Então, essa ideia de experiência. E aí, nessa época, né, da minha pesquisa, eu me fazia muitas perguntas, né, de como nós, arquitetos urbanistas, podemos pensar e planejar os lugares públicos nos centros das cidades, acolhendo o bom encontro dos tempos, porque, apesar dos tempos lentos não serem adequados, eles podem nos ensinar coisas, mas tem coisas dos tempos rápidos que são completamente indispensáveis para que a gente faça um planejamento das coisas, né? Então, para que a gente tenha internet, para que a gente use uma nota fiscal, sei lá. Então, existe uma sistemática, uma burocracia disso que é importante, que é indispensável para uma sociedade complexa do jeito que a gente vive. Mas como a gente pode aprender com os dois e fazer uma cidade que seja bom para essas duas pessoas, né? Para quem não tem tempo e para quem quer ficar ali, quer se demorar, quer ter a experiência de estar no centro. E aí, outra coisa que me perguntava muito era como fazer isso aqui, né? Porque a gente está... Né, minha pesquisa é no sul do Brasil, em Montevidéu, que é no Uruguai. Então, como fazer isso numa estética do frio? Quando a gente tem um inverno rigoroso que nos permite sair de casa 4, 5, 6 meses do ano, sei lá, com um lugar que venta, chove, faz muito sol. Então, além de a relação das pessoas né, das mercadorias, das lojas que estarem ali são importantes, tem uma outra relação que é a relação climática, né? Então, o tempo ele se sobrepõe nisso, né? E a relação climática ela é passageira, mas ela é cíclica, né? Todos os anos acontece. E aí, uma coisa que é super legal é que essas mercadorias, essas relações que se dão na rua, elas também vão se movimentando de acordo com as relações climáticas, né? Tanto no ciclo de um ano, quanto no ciclo de chuva, né? Que quando chove, o vendedor ambulante ele não pode trabalhar. Então, isso acaba sendo bem grande. E o objetivo da minha pesquisa era produzir pistas, então, para um urbanismo contemporâneo, para um urbanismo que ainda está acontecendo, que acolhesse esses dois tempos, né? Mas, sobretudo, os tempos lentos nas vivências urbanas da América supertropical. E aí... Supertropical não, né? Subtropical. E aí, então, eu estudei essas cidades, que é Montevidéu, Pelotas e Porto Alegre. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês estão situados assim com esse mapa, mas são 3 cidades ao sul do sul, né? Montevidéu fica um pouco mais ao sul, aqui no meu mapa estaria um pouco mais ao norte, mas a ideia é de que são cidades numa linha, né? Numa linha que teve uma disputa de fronteira por muito tempo, né? Por muito tempo, uma parte que era Rio Grande do Sul foi Uruguai, e etc. E se eu estou falando de tempos lentos, né? De um tempo que é contra a globalização, então certamente nesses territórios são praticadas coisas que não são globais, que são de uma estética do frio daqui. E aí também me interessa entender quais são essas coisas. Muita informação. Tá horrível de entender, eu tô super
complexa hoje. Estava escrevendo a manhã inteira, já estou misturando as coisas. Mas, enfim, qualquer coisa, digam chega, por favor. Então, o que eu utilizei na pesquisa, né, e como é legal que isso também pode ser utilizado por vocês nas pesquisas de vocês, ou na vida de vocês, né? Eu utilizei a cartografia, que é o método do Deleuze-Guattari, que ele visa mapear os processos e pensamentos, né? Então, é bem essa ideia de, peraí, a minha ideia foi caminhar por essas cidades, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Entender como era essa relação caminhando, né? Indo devagarinho, acompanhando a cidade enquanto ela acontecia, né? Vendo ela se repetir por alguns dias. E aí, nisso, eu fui pensando, não fui só vendo coisas, mas eu fui pensando coisas. E em todo esse meu processo da dissertação, eu fui lendo diversos autores, eu fui orientando a Aline, orientando a Alice e aprendendo com elas. E essas coisas também me diziam sobre os tempos lentos nas cidades ao sul do sul. Claro que não entra tudo numa pesquisa de dissertação, mas a cartografia me permite que esses atravessamentos façam parte também da minha pesquisa. E aí, depois, na etapa de coleta de dados, né, usei, então, um método cartográfico que predispõe atenção, experiência, um monte de coisa, e a caminhografia, né, que é uma coisa que a gente está criando no laboratório de urbanismo, que é essa ideia de cartografar enquanto caminha. Né? Quem nunca teve uma boa ideia caminhando? Então, imagina caminhar para um lugar que é o teu lugar de interesse, olhar essas coisas no tempo do caminhar, que é devagarinho, né? Que tu vai reparando o que está acontecendo, que as pessoas podem te esbarrar, que as pessoas podem te parar e te perguntar alguma coisa. E ainda ir anotando o que tudo isso, que era tudo isso que estava acontecendo, né? Quem eram essas pessoas que me esbarravam, que me diziam, aqui é um bom lugar para te sentar nesse banco. Então, eu fui juntando isso e aí a gente fez essa caminhografia. E aí tem uma outra ideia que depois volta, assim, sempre volta, que é uma ideia muito legal, que é da pedagogia da viagem, né? Que é quem não gosta de viajar. Então, quando a gente viaja, não sei quem já teve a oportunidade de viajar, assim, eu vou conhecer uma outra cidade. Parece que aquela cidade é completamente inesgotável, o meu tempo ali é limitado, então eu preciso viver a cidade 24 horas por dia, porque daqui uma semana eu não vou estar mais lá. Então, tem essa emergência da viagem que também a gente utilizou e também pode ser utilizada para vocês, né, nas próximas pesquisas, que é essa ideia de ir para um lugar e tentar esgotar ele em um período de tempo pré-determinado, né? Eu quero saber tudo sobre esse lugar em uma semana. E foi isso que eu fiz. Eu fui para Porto Alegre, para Montevidéu, e em Pelotas foi um pouco diferente, mas enfim. E tentei, nesses dias, das 8 da manhã até a hora da madrugada que eu conseguisse, sei lá, entender tudo como funcionava desse território, desse lugar que me interessava. E aí eu fotografei essas coisas, fiz os diários de bordo e os mapas do acolhimento, que acabam voltando para nós, né? Então, aqui eu vou só ressaltar o que são esses mapas do acolhimento, que são instrumentos utilizados lá pelo Fuão e pela Selma Paese, para comunicar sentimentos e estruturas que divagam entre concreto e abstrato, né? Então, são mapas que têm um mapa geográfico de base, né? Pode não ter, mas em alguns exemplos tem, né? A Selma usa que tem, eu também uso como um layer, né, geográfico por baixo. E a ideia é registrar as coisas que não caberiam no mapa do Google Maps. Então, nesse mapa eu rabisco e vou anotando coisas que são sobre acolhimento, sobre hospitalidade e sobre hostilidade também, né? E aí muita gente respondeu que era acolhimento, eu adorei as respostas também, né? E sempre bem nessa ideia, né? De ser um abrigo, ser um lugar de aconchego, ser um registro das atividades, um convite a ficar, né? Um lugar que eu vou e eu gosto de ficar. Então, essa ideia de anotar onde esse sentimento é propiciado, assim. E aí o Fuão e a Selma, eles também falam sobre as formas do acolhimento. Então, seria um lugar de anotar não só por palavras, que às vezes são dúbias, mas por fazer um desenho que o arquiteto gosta, assim, né? Que é essa ideia de ser uma reta. Às vezes, quando esse lugar não me atrai, eu não me demoro, então eu simplesmente passo por ele. Ou pode ser um lugar que vá me atraindo mais, e aí pode ser uma pequena enseada, que é um lugar que eu quase fico, assim, tipo na beira da praia. Ou pode ser uma enseada maior, que é um lugar que
eu já me sinto mais abrigada para ficar, né? Ou enfim, essas outras formas, e aí eu já vou mostrar para vocês o que isso virou, né? Então, isso virou esses mapas do acolhimento, né? Isso é um modelo de o que eu coletei na cidade, então tinha uma ideia do texto dessa cartografia, dessas anotações, a ideia da fotografia, alguns desenhos, e aí um mapa do acolhimento, né? Então, com algumas formas, com muitas anotações, com desenhos, com outras coisas. E aí, então, eu ia falar, mas acho que talvez nem importa muito, deixei aqui mais só para a gente olhar algumas imagens, né? Eu fiquei 6 dias em Montevidéu, então, em outubro de 2019, antes da pandemia, quando a vida era boa e livre, e a gente podia viajar. Aqui tem algumas coisas, né? E aí começaram a aparecer algumas coisas de os lugares que eram mais enseada, tipo aqui no dia de chuva eram os lugares que tinham marquises, então as marquises já me apontaram, né, para um lugar de espera num dia de chuva no inverno do sul do Brasil. Aí algumas outras coisas na relação com as próprias pessoas e com o ambiente mesmo construído, né? Legal que não é também só algo de pessoas, né? Existe uma arquitetura que é hostil, existe uma cidade que é hostil. Aí aqui em dia de sol, em que eu conheci a feira, e aí a feira me mostrou sobre acolhimento, porque os espaços que tinham feira eram espaços infinitos, em que tu não conseguia passar reto, sempre queria parar ali e conversar com as pessoas e entender o que elas estavam propondo, né? Então, aqui tem o mapa da feira e tudo mais. Aqui já em Porto Alegre, onde eu fiquei em 4 dias em janeiro, estava um calor horroroso e foi uma das primeiras saídas que eu fiz assim pós-pandêmicas, então as relações já foram totalmente outras, eu vi uma aglomeração de pessoas, eu queria cair fora. Então aqui tem os mapas, e aí eu já comecei a pensar nessa ideia das figurinhas, que eu vou mostrar para vocês na colagem, né, que a ideia de algumas coisas que são simbólicas, né, esse pipocão é super famoso lá em Porto Alegre, mas que talvez poderiam estar em outro lugar, e ainda assim, como uma arquitetura, também teriam um sentido de acolhimento. E então eu comecei a pensar também essas figuras, né? Esse lugar mais cheio, mais vazio, esse lugar também só com pessoas, né? Essas fotos, não sei se dá para ver direito, acho que fica meio pequenininho aí para vocês, mas é um dia que estava um sol fortíssimo em Porto Alegre, e a rua ela estava toda cheia de coisas para serem vendidas, mas as pessoas não estavam ali porque o sol estava insuportável. Então era um descampado cheio de produtos assim no meio do calçadão. E aí eu percebi que peraí, então também não são só os dispositivos, não são só essas coisas que precisam estar ali disponíveis. Aqui tem também em Pelotas uma caminhada que eu fiz que foi de noite. E aí apareceram algumas outras coisas, né? Apareceu a importância da luz, também das pessoas, né? Acho que principalmente as mulheres que caminham de noite, elas percebem o que precisa ter na rua, qual o revestimento, qual a iluminação, se é bom ou ruim, né? Se a gente às vezes é melhor estar sozinha do que estar caminhando com um homem por perto. Então, todas essas coisas também aparecem. E enfim, aqui algumas outras coisas dos dias de sol mais frio, então que as marquises já não importavam, porque na verdade o que a gente queria não era sombra, estava frio, queria ficar no sol, e aí aparecem outras coisas, e aí também os carrinhos, né? Tá, blá blá blá, mas chato acabou. Aí eu cheguei, peguei todas essas 1 milhão de coisas, e fotos, e mapas, e textos, e um horror de coisa, eu disse, tá, e daí, né? Isso não serve para nada, ninguém vai ler essa baboseira toda, só se for muito fisgado, porque, na verdade, acaba sendo um material super denso. E aí eu pensei, como que eu poderia agenciar conceito e prática, né? O agenciamento seria essa ideia de unir 2 heterogêneos e fazer alguma coisa diferente. E aí eu começo a falar um pouquinho, perceber e narrar quais seriam esses agentes, né? O Dudu sempre me provocou durante a dissertação para fazer listas, né? Quais são as coisas e os lugares que são acolhedores? Quais são as pessoas que trabalham nesses lugares? O que acontece, né? E aí eu sempre fui fazendo listas. E aí eu cheguei, então, em 2 coisas. A primeira coisa que seria os agentes dos tempos,
e aí depois os cenários do acolhimento, né? Então eu recortei as figuras, agora eu já nem sei se antes, durante, depois, mas então teriam os agentes dos tempos e os cenários do acolhimento, né? Eu fui meio preguiçosa, não, porque eu decidi fazer diferente, assim, mas em vez de eu colocar pegar uma foto e tirar todas as pessoas no Photoshop, eu acabei fazendo desenhos a partir das fotos que eu tinha feito nas 3 cidades, e aí eu fiz tipo uma colagem de arquitetura, assim, porque na verdade eu desenhei alguns prédios de Porto Alegre e Montevidéu e acabei fazendo essas reconexões e percebi que, como eram lugares históricos com uma arquitetura muito parecida, na maioria das vezes não fazia diferença nenhuma, apesar de ser um prédio histórico. E aí eu também decidi fragmentar esses agentes, essas criaturinhas, assim, e aí vou falar aqui para vocês como ficou, né? Então, primeiro, eu separei os agentes dos tempos em vendedores sedentários, que são esses vendedores de carrinho maior, e eu percebi que eles normalmente têm um lugar cativo, assim, né? São pessoas que trabalham no mesmo lugar há muitos anos, que conhecem todo mundo da cidade, então são pessoas que realmente fazem parte daquele lugar e modificam a vida urbana com conhecimento, assim, né? Sabem o nome das pessoas, são chamadas pelo nome, esse tipo de coisa. Aí depois tem os vendedores feirantes, que também são cativos do lugar, porque eles passam pelos mesmos lugares sempre, né? Repetidas vezes. Todo sábado tem feira de manhã na Bento, todo domingo tem feira lá na Redenção e etc. Mas eles têm essa coisa de se instalar, abrir a feira, modificar o espaço da rua, né? Tem muita rua que fecha e ir embora. Aí também tem os vendedores nômades, que são aqueles que ficam caminhando, perambulando, vendendo suas coisas, que um dia estão, um dia não estão, a gente não sabe pelo nome, né? Agora, quem ocupa muito o posto de vendedor nômade são os senegaleses, que não, por acaso, são imigrantes, estão chegando de um outro lugar, estão ainda se adaptando. Então, também tem essa coisa, né? Os seres que mais tempo estão no lugar, eles têm essa ideia de se sedentarizar, né? Em Pelotas, os ambulantes mais antigos são aqueles que vendem doce, aqueles que consertam relógios, os sapateiros que estão há 50 anos lá na frente do café. Então, tem essa ideia dessa repetição do tempo também. Os moradores de rua, os guardadores de carro e os catadores, né, que, na verdade, eles são totalmente hostilizados por nós, né? Não é que a gente, não sei, mas, tipo, eles não nos atraiam, mas a gente não permite ser atraída por ele, né? Normalmente a gente passa reto, a gente não dá conversa, é isso que acontece. E aí eu penso, né, sobre essas coisas, mas se esses vendedores, eles conseguem vender as suas coisas, esses guardadores de carro e catadores, eles conseguem vender as suas coisas, eles prestam um serviço lavando vidro ou guardando carro sempre na mesma esquina, então eles já são vendedores nômades, porque eles estão vendendo seu trabalho, né? A diferença entre os vendedores nômades, os moradores de rua, os guardadores de carro e os catadores, dessa forma como eu separo, é o capital, né? Então, se tu tem dinheiro suficiente para ser vendedor nômade, significa que tu vende alguma coisa que te mexe com dinheiro, então tu já entra num sistema que te reconhece, né? Que tu pode ganhar a atenção das pessoas, tu não é totalmente hostilizado. E os seres com tempo, que são as pessoas que estão aposentadas, que estão no fim de semana e que simplesmente podem sentar no banco e ver a vida passar, né? Coisa maravilhosa. Quem não gosta de tomar um mate na praça, ou um suco, ou não sei o que vocês bebem por aí. Uma cervejinha. E aí, os cenários do acolhimento. Então, quando eu tracei aqueles mapas, eu percebi também que tinham alguns cenários do acolhimento. Então, são esses lugares bons para estar, né? Que é os calçadões penínsulas. Então, essa ideia desse calçadão que te leva para dentro, né? Quanta coisa acontece no calçadão, quanta gente tem no calçadão. Tem calçadões que as pessoas falam uma por cima da outra e te vendem e não sei o quê. E tem outros que são super silenciosos. Então, a ideia desses calçadões, as praças ilhas, que são essas praças em que a gente entra e não quer sair, né? São praças normalmente arborizadas, que tem um mobiliário gostoso da gente ficar, que te convidam a ficar nesse espaço por horas, por fim de semana, a sempre voltar, e que pode acontecer muitas atividades, né? Então, posso ir lá na Feira do Livro, posso ir lá só tomar um mate, posso levar meu cachorro para passear.
as esplanadas de espera, que são esses lugares públicos na frente, normalmente de museus, bem esse lugar que normalmente a gente vai quando a gente é criança, com a excursão da escola para conhecer, uma coisa assim, na frente da praça, né? E aí eles normalmente são vinculados ao uso da arquitetura que a abertura se dá. E aí as ruas de calçada oscilosa, então que seriam esses lugares rápidos que passam ônibus e etc., mas que normalmente tem alguns vendedores, tem algumas vitrines interessantes, né? Então a gente vai passando devagarinho, mesmo que a gente queira passar rápido, sempre tem alguma coisa que nos chama atenção e nos tira daquele sério, né? Daquele movimento mais rápido. E as enseadas perto d'água, né? Quem é de Porto Alegre, ou até, sei lá, de Montevidéu, ou até Pelotas, quem vai no quadrado, né? Perto d'água, parece que ninguém vai porque está com pressa, né? A gente vai realmente para ver a natureza, o ciclo acontecer. Então, a ideia de juntar essas duas coisas, né? Os cenários do acolhimento e os agentes dos tempos, a partir da colagem, é fazer com que esse encontro aconteça, né? É realmente jogar para vocês e dizer aí, ó, eu tenho um cenário ideal e eu tenho infinitos personagens, né? Tantos quantos vocês conseguirem recortar e reunir. Quem que vocês colocariam nesse espaço? Né? A colagem, o Fou fala, né? A colagem é a metáfora dos encontros. É o lugar dos encontros. Então, uma coisa que é muito legal dessa ideia é essa conjugação do movimento, né? O que importa nessa colagem que o Fouan fala, ele fala desses 3 momentos, né? O recorte, que é quando eu seleciono o que vai entrar na minha colagem, o encontro, que é quando eu coloco tudo da folha e o que importa é esse encontro, porque é o que eu vejo que se ajusta e o que não se ajusta, algo que eu tenho que escolher, eu vou dizer, o morador de rua vai sair daqui porque não está acolhendo, e eu vou colocar essa mulher de salto, né? Eu vou tirar esse mobiliário que está pichado e vou colocar um mobiliário MMCT, vou colocar um mobiliário de uma empresa turca, sei lá. Então, esse encontro é o que importa, é quando vocês juntam tudo, né? Não que a seleção não seja importante, mas esse encontro é o mais importante. Porque é uma metáfora da cidade, né? Uma metáfora do que pode acontecer na cidade. Então, é bem nessa ideia de jogar mesmo. Estou sendo repetitiva de novo. Mas, então, uma outra coisa que é legal, né? E várias coisas legais, eu sou apaixonada por isso, é essa ideia da colagem sobre o mundo destroçado, né? A gente não faz colagem de um render, porque o render já está pronto e ideal, eu já coloquei todas as coisas ali como eu queria colocar, né? Eu faço colagem quando as coisas não estão bonitas do jeito que estão. Quando eu preciso encontrar outras formas de rearranjar essas coisas e colocar elas sobre o papel, sobre uma superfície, né? A ideia de construir esse mundo novo. E ela é por si só uma indefinição, né? Mesmo que eu cole, ela é uma infinita possibilidade de algo mais, né, ser colocado. Quando eu faço uma pintura para fazer uma intervenção, vai ficar uma marca. Quando eu faço uma colagem, eu posso simplesmente tirar um pedaço, rasgar e colocar outro. E ainda assim ela vai funcionar como movimento, né? Então, isso que é o mais legal dessa colagem do acolhimento, né? Então, a ideia é de juntar esses atores, e aí vocês podem usar essa seleção que eu faço, essa divisão que eu proponho, né? Eu vou colocar um sedentário, que é aquele que já conhece um lugar, um nômade que vai movimentar isso aqui, enfim, 4 seres com tempo sentados no banco, numa esplanada à espera. Ou vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque a colagem é isso mesmo, e talvez extrapolando todos esses limites é que a gente encontre algo que realmente faça mais sentido, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês os 6 templates, que são essa ideia dos 6 cenários ideais que eu proponho na minha dissertação. E aí eu quero que vocês brinquem com as coisas. Então, a ideia, eu não vou falar mais sobre isso, porque cada um vai interpretar esses atores a partir da sua subjetividade, né? Que é um ponto muito importante que eu não falei até agora. Talvez alguém veja militar e se sinta seguro. Talvez alguém veja militar e se sinta mais inseguro. Então, essas coisas todas, esses símbolos todos, que a gente se sente acolhido ou não, são subjetivos, né? Apesar de eles serem ordenados por uma estética global, blá, 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 e todas essas coisas que eu já falei, eles são subjetivos. E a ideia é que vocês modifiquem, rabisquem,
e escalonem, transformem isso do jeito que vocês se sentirem à vontade, e façam uma colagem do acolhimento, né? Então, as combinações. A primeira combinação é que não tem regra, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Claro que eu adoraria que vocês usassem os cenários, pelo menos umzinho cenário, porque isso é importante para a minha pesquisa, eu ia gostar, mas a proposta está dada, né? E a gente faz cartografia. Então, para onde vocês nos levarem, a gente vai entender o que aconteceu juntos e vai tentar mapear esse processo, vai tentar acompanhar esse pensamento que levou vocês a rasgarem o mapa no meio e, não sei, riscar ele, etc. E vai tentar entender o que aconteceu ali e como aquilo pode nos ensinar sobre os lugares acolhedores. E aí aqui eu coloquei algumas outras coisinhas, mas eu acho que eu posso retomar depois. Eu acho que a gente devia conversar um pouquinho. Vocês topam a proposta? Disseram, isso é muita loucura. Thaís, tá ligado? Meu som tá, né? Sabe o que eu achei que é interessante, assim, de pensar, né? Que passou muito rápido ali, naquelas três partes da colagem, né? A ideia da colagem. E que talvez, né, a parte mais importante seja essa do encontro. A Thaís falou isso, né? Então, acho que interessa muito, né, para a Thaís, e quando a gente estiver colando, que vocês, não sei se deem print na tela, gravem a tela, depende de onde vocês forem fazer isso. Se é no PowerPoint, se é no Canva, se é no Photoshop, né? Pode fazer onde quiser. Eu até pensei em imprimir, recortar, mas dá tanto trabalho, né? Porque é sempre melhor. Então, eu acho que interessa muito nesse processo da Thaís, né? Estou falando assim como orientador da Thaís agora, né? Era tentar entender o que vocês separam para colar, né? Que nem quando a gente pega assim, bota a folha em cima da mesa e recorta um monte de coisa. E depois, se vocês selecionam alguma coisa, né? Vou contar um pouco da minha experiência com que a Thaís entregou na defesa dela, um material que era o fundo, esse fundo que ela propicia impresso, e entregou os personagens. Como é que tu chama mesmo? Tu não chama, não é personagem, né? Agentes. Os agentes, né? Em adesivo. Quando eu fui pensar, eu não colei o meu, porque eu fiquei com pena de usar e colar. Olha só que louco eu sou, não é? Eu sou quase aquele que guarda caixinha de presente. Eu guardo tudo aqui, então é difícil para mim usar adesivo, essas coisas. Mas eu coloquei tudo em cima. E quando eu comecei a colocar os agentes dela, eu comecei a cobrir tudo. Então, teve um movimento inicial, né, meu, naquele momento, de ter tudo, a rua muito cheia de agentes, né? Estou dizendo assim no meu. Depois eu comecei a tirar. Eu não fiz esse registro para a Thaís ver o que eu tinha feito, né? Eu acredito que agora, digitalmente, eu vá ter essa paciência, né? De gravar algumas telas, né? Não sei se é gravar, printar, né? Mesmo daquilo que eu acho que pode estar errado, entendem isso? E para a colagem, né, esse termo francês aí, que não é a mesma coisa que uma colagem, simplesmente em português, esse processo de pensamento enquanto eu colo, ele é mais importante do que o meu produto final. O que eu estou colocando, tirando, né, pensando ali, e que vai se transformar numa imagem, né, é mais interessante do que o que eu estou colando no fim, e dizendo, minha colagem está pronta. Mas antes eu tinha colocado, por exemplo, na minha aí da Thaís, eu tinha colocado um monte, aí eu pensei assim, gente, cobriu toda a cidade. Mas olhem que interessante. Depois, o meu sentido de arquiteto começou a funcionar. Eu disse, não vou cobrir a cidade toda. Eu comecei a tirar, né? Tirar figurinhas. Mas como foi interessante isso, né?
E eu lembro que na defesa da Thaís, a banca colocou isso, né? Que o Fuão me disse, eu comecei a colar e enchi o negócio. E por quê? Porque era um adesivo, né? E ele nos levava, a hora que tu adesivou, né? E eu conheço o Fuão muito bem, ele é muito ansioso, então ele deve ter realmente tirado. Eu fui colocando e não fui colando, né? Mas eu conheço ele já foi colando o negócio. Então, esse movimento, assim, talvez o passo atrás seja mais interessante do que o passo final, que a gente vai trazer no encontro que vem, né? Então, essa ideia do encontro, né? De como a gente encontra as coisas. E eu tenho pensado muito, Thaís, naquilo que a gente não usa também, naquilo que... Porque eu acho que nessa ideia, né, aí tua, né, de colagem, a gente acaba carregando o nosso sentido estético tradicional. Os arquitetos aqui, artistas, que eu acho que tem, né? Que é isso, eu colei aquele monte de coisa e meu sentido arquiteto disse, não, tira algumas coisinhas, mas o que eu tirei? Talvez o que eu tenha tirado seja aquilo que mereça mais voz na cidade, e eu tirei, né? Mas isso não foi registrado, assim, não, né? Então, talvez registrar o que eu separo, depois o que eu colo e o que eu deixo de colar, né? Às vezes, o movimento contrário nessa leitura aí que a Thaís está propondo, estou dizendo assim para quebrar a cabeça de vocês, né? Porque qual é a nossa tendência, Thaís, no mundo que a gente vive? Eu fiquei pensando que horário eu ia fazer isso para a Thaís. Tudo num tempo rápido, olha só que loucura. Eu olhei assim, eu tenho uma brechinha amanhã de tarde, eu vou ali, vou colar. Eu digo, não pode ser assim, né? Eu tenho que fazer isso de uma forma um pouco mais lenta. Fazer, dar uma olhada, né? Mudar, né? Virar de cabeça para baixo, pensar um pouco. Então, eu diria que esse processo do encontro, né? E desse processo é bem importante nessa proposta do Fuão e da Thaís, né, para pensar um pouco esse lugar. E muitas vezes aquilo que se cola no final, né, não é tão forte, porque esse Eu acho, senso estético acaba nos engolindo, né? eu acho que é legal isso, né, Dudu, também de falar que vocês não vão apresentar um trabalho, né? Não é para passar na disciplina. Não tem certo e errado. Não é para vender uma arquitetura. A ideia é que a gente pense sobre a cidade. Esse é o objetivo do curso e esse é o objetivo dessa colagem. Então, eu quero que vocês coloquem os atores nesse lugar e percebam, se fosse verdade, o que aconteceria? O que vocês sentiriam? Movimentem a cidade, né? Tem aquele vídeo, eu até podia ter trazido, super famoso, que é só um banquinho de praça, Dudu até deve ter, que aí senta e aí da noite vai o bêbado e aí dá uma briga e não sei o que. É isso. A cidade, ela não se muda o tempo todo. O que a gente está mudando na cidade, nesses cenários da cidade que eu proponho, são as coisas que mudam o tempo todo. E isso também é cidade, né? Estou dizendo, a arquitetura talvez não se mude o tempo todo. A cidade se muda o tempo todo. E eu vou compartilhar para vocês o drive, mas até queria ler a proposta que eu faço na dissertação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que são algumas perguntinhas. Aqui, ó. Vou ler, tá? Como esses personagens e dispositivos se interrelacionam em cada ambiente? Como funcionam em dias de calor e de frio? De dia e de noite? Em cenários de muito e pouco sol? Como as variantes sazonais instituem as relações e possibilidades do território projetado? O que cada recorte indica? O que cada fragmento indica? Quais as reflexões que são possibilitadas? Quais personagens cabem em uma estética do frio? O que se pode inventar a partir desses fragmentos? Que outras cidades são possíveis? Você consegue identificar quais seres precisam ser movidos com o seu território de origem? Existe um território de origem?
Então, são algumas questões. Eu vou, parece que tá meio abstrato, assim, né? E vou compartilhar o drive com vocês. Não sei se vocês chegaram a abrir, mas também mostrar, né? Então, eu coloquei tudo lá no Drive, todas as figurinhas no material, cenários e agentes. Então, tem os... Vocês estão vendo o que eu estou compartilhando? Não, né? Tem os agentes dos tempos e os cenários do acolhimento. Então, estão esses fragmentos, né? E os cenários mesmo. E aí, eles estão todos em PNG. Então, vocês podem só arrastar para cima. Então, ó, por exemplo, isso aqui que eu fiz é a apresentação coletiva, que é onde eu vou pedir para vocês escolherem umas 5 imagens para apresentar na quinta-feira. E aí vocês podem fazer até ali, se vocês quiserem. Porque aí só vai copiando e colando o slide, e aí dá para baixar as figurinhas e colocar tudo para ali, né? Mas é legal que vocês olhem com carinho essas figurinhas, né? Tudo bem, se quiserem, que nem eu já falei, se quiserem recortar outras imagens, quem consegue usar Photoshop quer usar Photoshop, porque daí dá para recortar, dá para mexer na cor, dá para riscar a parede, podem ficar à vontade, assim. Eu só penso que nessa apresentação seria uma coisa que já está tranquilo para todo mundo. Quiserem usar o Canva também, ou enfim, o que vocês preferirem. E a ideia é mais ou menos isso, né? Que vocês registrem em 5 imagens, mais ou menos, o que acontece nesse espaço quando eu mudo algumas coisas. Então, mãos à obra, pessoal. Acho que, não sei se vocês querem comentar, discutir alguma coisa. Senão, a gente já pode começar a fazer as colagens. Todos super quietinhos, né? Tem um pessoal diferente aqui, não sei, não se apresentaram. Para mostrar na quinta-feira, às 2h, a gente vai se encontrar e daí eu vou querer que vocês me mostrem. Eu até vou ter que passar de novo o PowerPoint, que tem mais umas coisinhas dos combinados que eu não falei. Mas pode falar, Alissa. Então, a gente está fazendo a lista de presença anotando. Então, respondam aí. O que eu ia falar? Tá, então, os combinados aqui, vou ter que recompartilhar a tela. Então, algumas combinações, né? Como esse é um curso, assim, super institucional, que a gente vai ter que dar certificados para vocês, né, de 12 horas. É legal que a gente não vai ficar sincronamente 12 horas, mas a gente espera que vocês usem esse tempo para brincar de colagem, né? Hoje, que nem eu falei, é um encontrinho mais curto, porque o que vai ser legal vai ser o que vai acontecer a partir desse material. Então, de novo, as combinações aqui não tem regra, que nem o Dudu falou, é legal que vocês registrem o processo, se quiserem fazer vídeo gravando a tela, se quiserem ir copiando o slide a cada 5 minutos e fazendo memorial, depois dá para a gente usar essas imagens e fazer GIF, né? Ou dá simplesmente para a gente passar a imagem igual eu fiz ali, já super funciona. Vocês podem usar outras imagens ou fundos, então se quiserem usar esses personagens em uma foto que vocês tiraram, que está na internet, tudo bem, não sem direitos autorais, pode usar tudo de qualquer pessoa. E podem desenhar, rabiscar, imprimir, colorir, se quiserem colocar ETs em vez de pessoas, só animais,
né? Vai que um espaço acolhedor para alguém é cheio de filhotinho de gato e sem nenhuma pessoa. Pode ser também. E aí, então, para o próximo encontro, que é na quinta-feira, às 2h, eu peço que vocês, como a gente é 20, se a gente colocar todas essas imagens do processo, acho que vai ficar meio difícil, assim, a gente vai ficar bem cansados. Então, eu estou pedindo para vocês colocarem de 1 a 5 imagens, igual eu fiz ali na apresentação, já coloquei. Então, para a gente apresentar, assim, rapidinho, né? Tipo um GIF mesmo. Pode ser mais do que um, não precisa escolher só uma, né? Podem ser 5 imagens de 5 cenários diferentes, ou enfim, me surpreendam. E aí a gente vai pedir para vocês escreverem um parágrafo, porque senão as pessoas faladeiras como eu começam a falar e falam meia hora, e aí não dá tempo para os tímidos. Então, se vocês puderem escrever um parágrafo para apresentar o trabalho, acho que fica mais legal para todo mundo e sobra tempo da gente conversar. E o parágrafo é livre, ele pode ser sobre o processo, só pode ser sobre a colagem, pode ser. Não tem um modo, não precisa ser uma apresentação da colagem, né? Uma descrição da colagem. A ideia é que vocês escrevam um parágrafo sobre o que vocês perceberam, ou pensaram, ou enfim, queriam escrever a partir desse curso, dessas colagens. E aí, depois eu fiz uma outra pasta lá no Drive que chama Processos Individuais, 03 Processos Individuais. E aí, lá dentro, cada um que quiser compartilhar o seu processo inteiro, esses vídeos, esses GIFs todos, esse material mesmo, ou um texto maior, né? Escrevi um artigo, não só um parágrafo. Pode botar o artigo lá, que aí depois a gente... eu quero olhar com calma tudo isso, e enfim, aí vai ficar como meu tema de casa, olhar o que vocês pensaram durante essa tarde ou essas 2 tardes. Todos entendidos? Alguma dúvida? Thaís, acho que tu podia colocar esse slide que tu apresentou lá no Drive, né? Acho que o Dudu falou isso até no chat. Só pra gente vou mandar no e-mail esse slide, acho que ele é bem importante. Claro que sim. E os links, talvez. Lá no Drive tem a minha... Vou colocar a minha dissertação também. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada só nessa parte da colagem, eu não sei, talvez tenham ficado com alguma dúvida, talvez não, eu tenha me embaralhado. Aí, ela é uma parte bem curtinha, assim, são talvez 10 páginas. É mentira, eu nunca curto as coisas que eu faço. Mas não é muitas páginas. 12 páginas. Então, se vocês quiserem dar mais uma lida, dá para ler, assim. Eu sei que eu fui super tratora, assim, hoje, e acabei falando um monte de coisa uma por cima da outra, mas é porque a minha dissertação ela é um pouco complexa. Thaís, eu acho que também é importante depois colocar para eles o link com o livrinho do Fuão sobre colagem, né, que é uma referência, eu acho, para esse processo, né, da colagem, que tu escreve aí no teu texto, mas eu acho que ele está disponível, né, lá no blog do Fuão, o livrinho, não me lembro mais, é um livrinho bem pequenininho, e é um livrinho bem legal de ler, assim, porque ele é curtinho, né, e ele é bem amplo, assim, ele amplia um pouco o que a gente pensa, né. E assim, vou contar uma coisa super interessante, né? Eu faz muitos anos eu fui orientando do Fuão e venho me acompanhando com a colagem nas disciplinas, em oficinas, né? E é um material tão potente, né? O processo da colagem. Em disciplinas que eu trabalhei já, que eu já fiz colagem, é tão potente que eu lembro que eu dava aula até meio-dia e tinha alunos que ficavam até 1h da tarde. Eu ia almoçar, voltava e os alunos lá colando. Então, ele tem um poder de captura, né? Quando a gente faz. Eu comecei a fazer antes, Thaís, e fiquei horas fazendo, assim. Aí eu tinha outras coisas para fazer e não conseguia parar. Então, é um envolvimento mesmo. Eu vi que alguém colocou aí, né? Mas é interessante, enquanto eu me envolvo, eu pensar no que eu estou pensando, né? Seria uma das chaves, eu acho, sempre. Porque a colagem vai estar fazendo isso, provocando o pensamento, né?
E eu posso também fazer a colagem sem nem pensar em nada, né, de uma forma, mas o que a gente quer é mais ouvir sobre a colagem, né? Então é bem interessante esse processo, assim, de ainda mais para os arquitetos, né? Nós somos provocados pela colagem, porque ela nos provoca enquanto escala, enquanto ritmo, enquanto todos esses ideais, né? Então eu acho bem interessante. Acho que é legal a gente partir e imaginar também, assim, né? A gente tem essa possibilidade de fragmentos de realmente criar um lugar de acolhimento, de criar um lugar que não existe. Então, acho que essa é a ideia, né? O convite que a gente faz para vocês hoje é para que vocês se demorem e experienciem a colagem, né? Experienciem esse momento, essa ideia de montar cenários, de poder projetar uma cidade com pessoas para o encontro, né? Se vocês tivessem a possibilidade de fazer com que algumas pessoas se encontrassem em uma data, em um local, em um cenário, quem vocês escolheriam? É quase como um convite mesmo. Então, é isso, assim, agora tá com vocês, gente. Nenhuma duvidinha. Vocês conseguiram abrir o Drive, pessoal? Tentaram? Quem tá no computador? Estão com acesso a tudo? Sim, Qualquer tá tudo coisa. certinho. Eu vou deixar meu e-mail aqui também. Que aí qualquer coisa vocês podem me escrever. Tinha gente que me perguntou também no Instagram ontem, podem me chamar por lá. E aí a gente segue conversando. Não sei, Dudu, acho que se ninguém tem mais dúvidas, deixamos essa carga horária para quinta-feira, que aí vai ter todo mundo vai ter muita coisa para contar. Eu acho que tem que ser isso mesmo, né? A ideia era um encontro rápido, né? E o meu convite é para que ninguém fuja, mesmo quem não tenha feito a colagem, que pode acontecer, né? Então, eu acho que é legal dizer isso, né? Porque às vezes alguém, eu não fiz a colagem, mas estou louco para ver o que os outros fizeram, né? Mas eu digo assim, muito rápido. Embora eu esteja provocando para que você se dê um tempo para fazer, né? É muito rápido de fazer. É claro que quando eu começo a pensar sobre o fazer, né? Eu demoro mais. Começo a me fazer perguntas, né? Até perguntas, eu acho que para nós arquitetos são perguntas sobre a estética que eu escolho, né? O que eu escolho, quem eu escolho, que imagem eu quero dar, né? Naquele cenário. Então, acho que a ideia é fazer rapidamente, mas pensar um pouco, né? Para quem não tiver muito tempo. Mas eu diria que a ideia é lenta, mas não é bem fácil, né? Tranquilo de fazer alguma coisa. Então, espero que ver todo mundo, né? Eu ia dizer semana que vem. Estou tão fora da. Não, é quinta-feira. Então é isso, né, Thaís? Encerro ali, ninguém tem dúvidas, perguntas, comentários. Estou curioso agora para quinta-feira. Amém. Voltem, gente, a gente vai estar esperando vocês. Tá bem? Beijos. Tchau, tchau. Obrigada por terem vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Queria dizer também, Thaís, que tá muito, parece que agora, né, foi apresentada outras questões que na defesa final não vieram à tona. Agora tá muito bem, parabéns. Né? Parece, eu também achei, Isabela, que a síntese, né, ajuda às vezes, né? Ela tem que ter pensado isso assim, sem toda a teoria, né? Sem toda essa carga teórica, ajuda bastante, né? É bem interessante. Eu vou desligar aqui que eu ia contar uma coisa.
mas não vou contar no vídeo. Aí fica todo mundo que assiste o vídeo, o que ele ia contar? Pode ser que voltem, né?